Excelentíssima senhora juíza, doutora Neares dos Santos Arce, mais uma vez aqui em um júri presidido pela senhora, com muita honra. Mais uma vez estou aqui em um júri presidido por Vossa Excelência, de um caso perplexo, complexo, e eu parabenizo Vossa Excelência mais uma vez por concluir essa instrução criminal, que vão dizer em um mês, contando do recesso forense. O motivo que a instrução já terminou no Rio de Janeiro e iniciou no dia 13 de novembro de 2020 e terminou em uma data que eu não consegui entender. Vossa Excelência é uma magistrada exemplar. Eu tenho muito orgulho de atuar aqui num júri presidido por Vossa Excelência. Sempre imparcial, recebo as homenagens desse advogado e da família Anderson do Carmo. É honra mais uma vez estar aqui ao lado do Ministério Público, Dr. Décio. É uma honra estar aqui com Vossas Excelências, promotor de justiça. O processo aqui é democrático. Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Por mais que o Ministério Público opinou pela absolvição do réu, nós temos interesse na advocacia, respeitar a opinião contrária e nunca sair fora desse quadrante aqui. Pode ter certeza que é a única divergência que vamos ter e vamos nos dar o melhor. A estagiária, doutora Isabela Menezes, é uma honra tê-la comigo, me acompanhando nesse julgamento, me acompanhando na tarefa do escritório, lendo os autos, manuseando, marcando. Agora as homenagens aos advogados, tá? Recebo as homenagens. É do Dr. Luiz Gregório, meu amigo, meu irmão de fé e camarada. Hoje estamos de lados contrários, mas desejo às defesas um bom trabalho, uma boa apresentação, uma boa tese. Aos réus, uma boa tarde. A plateia, em nome do doutor não sei o quê, bom dia, jurados, servidores, bom dia, senhores jurados, bom dia. Meu nome é Ângelo Máximo, eu sou advogado da família da vítima, da família do pastor Anderson do Carmo, auxiliando o Ministério Público na busca pela justiça, que quer que a culpa seja reconhecida em face de todos os réus. A família da vítima concorda com o Ministério Público no sentido da absolvição. A família da vítima corrobora com o Ministério Público na conseguinte a condenação do Siqueira, da Andréia e do Adriano. Contudo, a família Anderson do Carmo vai discordar em relação ao Carlos. Vou dar para vocês o rastro de destruição que essa crueldade que foi praticada ao Anderson do Carmo, a mando da Flor de Lis, que vai ser julgada, mas eu nem vou falar dela aqui, né? Apesar de ser difícil não mencionar, né? A seu respeito, mas que em 4 meses, morreu a Michele no dia 21 de outubro. Por conta desse homicídio, Michele seria a irmã do pastor Anderson, a primeira assistente de acusação que contratou o doutor Ângelo Máximo. 10 meses depois, morreu a senhora Maria Edna, no dia 4 de abril, que seria a nova assistente de acusação a contratar o doutor Ângelo Máximo, a mãe da vítima. Por conta desse homicídio, e agora, recentemente, morreu o seu Jorge, terceiro assistente de acusação a contratar o doutor Ângelo Máximo, que saiu daqui no dia 23 de novembro no julgamento do Lucas e do Flávio, a caminho de casa infartou e 11 dias, no dia 11 de novembro, morreu. Então é um processo que nós temos que cavar com justiça e não deixar margem para ninguém por absolvição. A partir daqui, o delegado, doutor Alain Duarte Lacerda, quando ele prestou depoimento aqui na terceira fase, que o Carlos e o André, que o advogado, que coincidentemente passou mal hoje, né? Hoje não, ontem, e por consequência disso não pôde vir no júri, sabiam de todo o plano criminoso para matar o pastor Anderson do Carmo. Ele já tinha dito isso aqui. Passado esse ponto, temos Carlos Ubiraci e André, vulgo Bigode, que sabiam de todo o plano criminoso e não fizeram nada para evitar. Hoje aqui, senhores, o doutor Alain Duarte, os senhores viram, foi adiante do que ele já tinha dito no primeiro depoimento. Até porque ele não lembra muito o depoimento dele, né, doutor? Diz o doutor Luiz Gregório lá atrás. Mas foi adiante. Disse que o Carlos deu auxílio moral para corroborar com a Flor de Lis,
com os demais membros da associação criminosa em matar o pastor Anderson do Carmo. Ele tinha pleno interesse nessa situação, tanto que é verdade, senhores. No mesmo plano que ele fazia parte. Ele nega para a autoridade policial. Quando a filha dele, Roberta, vou colocar aqui para os senhores assistirem, desmente ele. O crime aconteceu aqui, a casa dele é ali, ó, na janela. Ele fala que não escutou nada. É um absurdo. É como o delegado disse, é algo impossível ele não ouvir. Mas não ouviu por quê, senhores? Não ouviu porque ele tinha interesses. Tinha cargo parlamentar com a Flor de Lis. Era presidente da igreja do Ministério Flor de Lis em Piratininga e que retinha, a maior arrecadação de 200 mil ao mês. E ele vai perder as vantagens, é o que a Roberta disse. Ele não tinha para onde ir. Se ele procura justiça, como Misael procurou, como Luana procurou, como Luan procurou, como Daniel procurou, com isso ele se viu conivente em participar da organização criminosa e ficar quieto. Excelência, põe para mim, por favor, o depoimento do Carlos em dia X de maio. Doutor, sede policial já superado. Não, eu pedi Carlos e Roberto. 13 de maio. Doutor Alan Duarte Lacerda, o delegado, ainda diz há relatos de que Carlos, apelidado de NEM ou Neném, durante as sucessivas tentativas de envenenamento, eu peço que os senhores prestem atenção e vejam que o delegado adverte ele acerca do falso testemunho. Pode seguir, por favor. Eu peço para o senhor que o senhor tenha um compromisso de falar a verdade, senão o senhor pode incorrer num crime de falso testemunho. Inclusive, pode ser dada voz de prisão em flagrante. Vamos continuar as perguntas. Alguma vez o pastor, a vítima, já manifestou para o senhor algum temor em relação a ele, em relação à vida? Não, eu nunca soube disso, não. Falando que ia matar ele, não sabe disso? Não. Comigo, não. E com mais alguém? Não sabe dizer. Tá. O senhor tem ciência de algum plano para ceifar a vida dele através de envenenamento? Não. Nunca houve isso na casa? Não. Aí o Carlos explica que, na verdade, era colocado talvez remédio na comida dele, porque ele tinha o hábito de tomar remédio. A própria Neinha, ela tinha muito isso de colocar remédio na comida dele. Mas chegou a ver algum tipo de conversa, isso em relação a ele, nunca falou nada a respeito de envenenamento. Não dá para escutar o que ele diz, mas a resposta é não. Que ele diz ali que o pastor, então vocês viram que ele diz ali que o pastor nunca deu conhecimento a ele. A DH advertiu ele do falso testemunho. Doutor, se o senhor está indo por esse mérito, por que o delegado não prendeu ele em flagrante, doutor? O senhor tem que corrodear, que tem que perguntar a ele. Por que não foi perguntado pro delegado? Doutor, olha só, partes é só permitido para esclarecimento do jurado. Não sei se foi explicado isso pro senhor. Mas o senhor não se manifesta, por favor. A gente não pode deixar margem para ninguém objetivar uma absolvição futura. Nós temos que dar a todos o rigor da lei. Carlos Filho, a mensagem. Chega aqui um pouquinho para frente, por favor. Carlos Filho, 18 de fevereiro de 2019. Quando você resolveu com Lucas, você não conseguiu o telefone de outro garoto que estava com ele? Porque esse era o melhor e mais barato caminho. Tinha que tentar ser hoje ou até amanhã. 10 mil depois do serviço feito, mas as outras pessoas do carro não podem ser atingidas. Simula um assalto e ele foi para o Rio hoje. Aproveita e já espera ele na volta. Se voltar no dele, melhor. Eu vou mandar ele enviar foto e nós vamos saber qual carro e qual a placa. Mas liga para o neném é o Carlos. E vê se ele está acordado e se vai fazer. O neném, senhores, é o Carlos. Ele, o Carlos. Mensagem que chegou no celular dele, que ele nega. Ele nega que o pastor tenha avisado a ele. Vamos agora para o depoimento da Roberta, por favor. Do mesmo dia, 13 de maio.
Inquérito Policial 951-00777 de 2019, que apura as circunstâncias da morte do pastor Anderson do Carmo, ocorrido no dia 16 de junho de 2019, às 3h30 da manhã, diz Dr. Alain Duarte, em interrogatório a Roberta, na DH. Não tem como você fechar os olhos para isso. Você imaginar... Não, mas ele tinha certeza que era ela. Então eu já não tinha mais para dizer convívio na casa. De eu ir na casa e ver a pessoa que eu sei que mandou matar o Niel e eu conviver normalmente com isso. Então não teria mais como eu ir na casa e encontrar com ela. Mas o meu pai, ao meu ver, ele escolheu estar do lado dela, mesmo sabendo depois o que aconteceu. O que de verdade aconteceu. Porque foi ela que mandou matar ele. O Carlos, né, ele optou, independente de saber que ela que foi a mandante, seria mais cômodo ele ficar do jeito que estava, porque infelizmente o sustento dele vinha da casa e o trabalho dele era ser pastor da igreja que leva o nome dela. Ele escolheu, né, a gente entrou num ponto dele não concordar comigo então. Foi eu que pedi para depor a primeira vez, daí foi aqui que a gente bateu de frente, entendeu? Aí me chamou de ingrata, porque a minha gratidão com a Flor de Lis, eu tinha que demonstrar agora que ela mandou matar um cara e eu tinha que ficar do lado dela, entendeu? Certo. E então, senhores, ouviram? A filha falou para ele. E ele, pelo contrário, entrou em atrito com a filha para ficar do lado da Flor de Lis. Quando, se ele tivesse tido uma voz ativa com a Flor de Lis, ou se tivesse procurado a polícia, nós não estaríamos aqui agora. A vítima estaria em vida, como também estaria em vida a Michele, a senhora Maria Edna, o seu Jorge, estariam em vida. Continuando, falando aqui sobre o Dr. Alain, há relatos em que Carlos, apelidado de Nen ou Neném, durante as sucessivas tentativas de envenenamento, proibia as pessoas, alertando que elas não ingerissem comidas ou bebidas direcionadas ao pastor. Ele dava auxílio às pessoas da casa a não comer e nem beber, sendo que há relatos nos autos que ele fazia assim também a comida. E ele cuidava da casa, ele era o chefe da casa quando Flor de Lis não estava, quando o Anderson não estava. Há também relato negado por Carlos, mas confirmado por outras testemunhas, de que Cristiane, esposa do Carlos, ingeriu também alimentos direcionados ao pastor. Algumas pessoas sabiam que toda a comida que era dirigida ao pastor era acrescida de veneno, e outras pessoas eram blindadas para não consumi-las. Blindadas pelo Carlos. E eu estou falando só do delegado, que hoje aqui ratificou tudo o que disse na presença de Vossas Excelências. Ele deu o depoimento dele, né, doutor? Diz o doutor Luiz Gregório. O pastor vítima tomou ciência do plano para matá-lo, porque eu vi uma conversa entre Marzi e Lucas, e que ele teve acesso porque o telefone dele estava sincronizado no iPad dele. Que ele, bem consciente, confiando no Carlos, essa conversa aí, senhores, no iPad. E ele imediatamente, confiando no Carlos, que bem, na verdade, é um traidor do pastor, e ele em nenhum momento chegou ao pastor e falou: ó, pastor, é isso, isso e isso. Flor de Lis, Marzi, Rayane e Simone estão planejando contra o senhor. E a nenhum momento ele fez isso. Pelo contrário, ele foi na delegacia e ele mentiu para a autoridade policial para acobertar a chefe da organização e os seus integrantes, colegas dele de crime. Seguindo, senhores, nós vamos ao depoimento policial Mário Júnior, e há um certo trecho do depoimento dele, com relação à igreja, a informação que tem seria um substituto natural por ser um filho afetivo mais velho. Tem um depoimento dele ali que ele fala que Flor de Lis colocou ele presidente da igreja. Ele fala. Não sou eu que falo, não. É ele fala. Porque tinha interesse. Quem não tem interesse não compactua com crime. Ainda mais crime contra a vida. Praticou, sim, auxílio moral para a prática delituosa. O policial Tiago Vaz de Souza, que era chefe de SI, chefe de investigação, doutor Alain,
foi às 23.614. Carlos e sua esposa Cristiane seriam retirados do plano de saúde. O policial Tiago Vaz de Souza, que é chefe de investigação do Dr. Alain, indagados se apuraram planos anteriores de algum dos réus, procurando alguém para matar a vítima, respondeu positivamente. Continuando, teve um episódio em que a esposa dele, Cristiana, teria ingerido um líquido que era destinado a ele, ao pastor. Doutor, ele confirmou isso aqui hoje, o senhor está induzindo os jurados. Confirmou hoje, por que não confirmou nos outros depoimentos? Trabalha em busca da verdade real, doutor. Houve um fato em que Carlos chegou a comentar com a esposa Luana, a esposa de Misael, alertando para que não tomassem nada que fosse destinado à vítima, pois ele já informou que estaria envenenado e que a réa Flor de Lis estaria tentando matar o Anderson do Carmo com veneno. Aí nós vamos prosseguindo. Desculpa que eu tô sendo rápida por causa do tempo. Hoje a Luana foi ouvida aqui. Inclusive os senhores viram que tinha medo do Carlos. Inclusive porque o Carlos participou da reunião, ao qual Luana, Daniel, Misael e um casal de amigos foram na casa da Flor de Lis, logo após o crime. E o Carlos participou da reunião. Carlos, Simone e Misael. Carlos, Simone, Flor de Lis e Misael com Luan, Daniel e um casal de amigos. Carlos participou, então ele estava presente em tudo. O Carlos era o braço da Flor de Lis. Ele era o braço da Flor de Lis. Tanto que ele fala, se a defesa quiser, ele foi empossado presidente do Ministério Flor de Lis no lugar do pastor Anderson do Carmo. Ele fala isso, não sou eu que estou falando, não. Mas vamos lá. Ele, Carlos Ubiraci, pega o telefone e liga para o telefone da casa do pai da Luana, o que fez Luana ficar temerosa e com medo, ela e o Misael. O Misael não confirmou o medo, mas ela disse a Luana que ela e ele ficaram com medo. Ficaram com medo do Carlos. Isso está no depoimento dela. Que em abril, Luana dizendo que em abril ela conversou com Carlos e com Cris quando ficaram ilhados na Barra da Tijuca. E em decorrência de forte chuva e oportunidade, Carlos disse: vou dar um conselho para vocês, não toma nada na casa da Flor. Ele avisava as pessoas, salvava vidas e não salvou a do pastor. O pastor também sabia, doutor. O pastor não salvou a própria vida. Ele avisava as pessoas para não consumir bebida e comida do pastor. E ele avisava. Por que ele avisava? Porque a Flor de Lis queria matar o Anderson. Tem relato nos autos onde ela fala, ela encomenda a morte do pastor e fala: mas só pode atingir o Niel, não pode atingir quem mais estiver no carro. 10 mil depois, que a intenção era matar o Anderson, porque era o Anderson que controlava toda a finança da casa. A Flor de Lis, quando o Anderson modulou ela nem dente direito ela tinha. E chegou aonde chegou, ao cargo de deputada federal. Aonde lá na posse, quando ela sentou na cadeira, Simone falou para ela: agora não precisamos mais dele. E ela concordou, porque a intenção era o quê? Era matar o Anderson. E essa intenção de matar o Anderson, senhores, não foi de agora, de quando ela assumiu deputada federal, não. Essa intenção de matar o Anderson era desde maio de 2018. Inclusive, há conversas de WhatsApp do Maracanã, de quando ela sai ali em outubro, no jogo Flamengo e Fluminense, aonde o Flamengo ganhou de 3-0. Isso é raro, hein, doutor? Isso é raro, provoca o doutor Luiz Gregório. Ela fala com o André sobre matar o pastor, dá um arrozinho quentinho para ele, um franguinho. Vamos dar um fim nesse traste. Eu não aguento mais ele. O Carlos tinha ciência. Doutor, quem escreveu isso foi o André, né? Mas o senhor está falando que foi o Carlos, doutor. Não, eu estou falando da conversa entre Flor de Lis e André. Então fala que é o André. Esclarece que é o André. Precisa ser indagado pelo promotor? O que eu estou falando é isso. Do Anderson, que quando for à casa de Flor de Lis, que eu falei, senhores, na sexta-feira, Simone e Carlos também estavam no quarto.
porque o Carlos participava de tudo para Flor de Lis. O Carlos sabia de tudo. O Carlos sabia quando Flor de Lis chegava, saía, o que Flor de Lis ia fazer. Ele sabia de tudo, inclusive dos venenos. Ele sabia. Não tem como negar que ele não sabia. Todos sabiam. Nós chegamos aqui ao depoimento do Wagner. O Wagner é o Misael. Aquele que também sabia e que foi avisado pelo pastor. Doutor, por favor, eu vou pedir para o senhor, que é uma parte de esclarecimento para os jurados. O senhor vai defender sua sustentação. Se o senhor começar a sua sustentação e o doutor começar a intervir, eu não vou poder interromper também. Eu vou me controlar aqui, excelência. Por favor, tá bom? Então, direitos iguais. O Misael disse que em 2018, Anderson passava mal constantemente e em uma ocasião teve que ser hospitalizado por 5 dias e que todos acreditavam que se tratava de ansiedade, bem como acreditava que os medicamentos eram ministrados em sua comida sem o seu consentimento por Marzi, Gilcineia, empregada doméstica, e Carlos. O Carlos também dava veneno ao pastor. Tá claro, sob orientação da Flor de Lis. Folhas 26.630. Aí nós chegamos ao depoimento da Roberta, que foi o depoimento dado aqui em juízo. Foi dito pelo réu Carlos à testemunha que não tinha nada relacionando a assalto. Diferentemente da mensagem que circula hoje, que a Flor de Lis iria retirar todo mundo da casa e que a pessoa iria entrar no quarto e matar o pastor Anderson do Carmo. Roberta, que é filha de consideração do Carlos, que é uma salada, que é da Flor de Lis, é do Carlos, é do pastor Anderson, é da Cristiana, é uma salada. Prosseguindo, 22.635, da Roberta. O pastor Carlos não trabalhava fora da casa, apenas trabalhava na igreja. E em casa para a réa Flor de Lis e para o pastor Anderson. Mas não sabe se ele recebia algum tipo de salário ou quanto recebia. O desejo da testemunha é que Carlos, seu pai, tivesse saído há muitos anos da casa, porque ele nunca foi valorizado da forma que ele deveria. Carlos sempre falou que ia sair da casa, mas não saía. Havia uma dívida. Essa dívida é a justificativa que o Carlos usa ou usava com a Roberta para dizer que não ia sair de casa. Mas, na verdade, senhoras e senhores, ele não queria perder do bem bom, não queria perder do comodismo. Isso que ele não queria perder. Por isso que ele resolveu deixar que o amigo dele, o pastor Anderson do Carmo, tivesse a sua vida ceifada como teve, brutalmente, com 30 perfurações. E ele diz que não ouviu os disparos. Incrível isso, gente. Como o delegado falou, é impossível. Da onde aconteceu o fato, e da onde é a casa dele, para onde aconteceu o fato, ele com um sono leve, como a Roberta afirma, não ouviu disparos. Sabia de tudo, de todo o plano, como o pastor falou, como o doutor Alain falou. Praticou atos no dia do fato. Doutor Alain é claro nisso. A testemunha Dayana, nas folhas 23.088, que a maior receita era da igreja de Piratininga, onde Carlos era pastor, e a receita da igreja matriz, não sabendo precisar o valor. Apenas que o valor era merreca, superando a 200 mil. A igreja, doutor Ângelo, só para o senhor se organizar, faltam 10 minutos, tá? Ok, excelência. A investigação, ela foi concluída, foi uma investigação muito bem feita, sem deixar qualquer tipo de comentário, sem deixar nenhum tipo de comentário para rastro. Ah, houve uma falha aqui, houve uma falha ali. Foi apurada a conduta do Carlos, foi apurada o vulgo Carlos, que é o vulgo Neném, o vulgo que Flor de Lis se refere na mensagem, a qual foi exibida aqui para os senhores, e chegou-se à conclusão de que o Carlos, como narra a denúncia, praticou a participação no crime de homicídio tentado, qualificado por meio de envenenamento, e o homicídio consumado e associação criminosa armada. Só para lembrar aos senhores que a denúncia é bem clara e precisa.
o denunciado Carlos Ubiraci, vulgo Neném, agindo livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, com rigor material como os demais denunciados, aderiram previamente à intenção homicida e concorreu de forma eficaz para o crime de homicídio contra a vítima. Com isso, senhores, a assistência de acusação, com todo respeito ao Ministério Público, peço que os senhores reconheçam a culpabilidade do Carlos no homicídio tentado e no homicídio consumado, bem como reconheça as suas qualificadoras. Na quesitação, se os senhores, por algum outro motivo, absolvem o réu, vocês votam em não. Por quê, senhores? Foi uma família morta nesse homicídio. Não foi só o pastor Carlos. Realmente o pastor Carlos não está morto, está preso, provoca o doutor Luiz Gregório. Não foi só o pastor Anderson do Carmo que morreu, senhores. Não foi. Morreu a Michele, morreu a dona Maria Edna, morreu o senhor Jorge. Quando saiu aqui desse plenário, senhores? Saiu daqui no dia 23 de novembro. Botei no carro com meu motorista, mandei levar na casa da filha, da prima aqui no Rio. Não demorou, infartou, saiu daqui que não aguentou, assistiu o julgamento todo. Depois de 11 dias, 11 exato, morreu. E então nós temos, senhores, uma família morta, destruída, dilacerada dentro desses autos. Nós não podemos deixar rastro de impunidade, de incerteza para os réus que serão julgados posteriormente, para que eles se utilizem disso, porque a prova contra o Carlos é clara na participação desse homicídio, dessa tentativa de homicídio, desse homicídio consumado, senhores. Na associação criminosa, é clara a participação dele. Nós não podemos deixar rastro para ninguém sair aqui desse tribunal absolvido. Esse processo, senhores, ele faz história na crônica policial brasileira. É a primeira vez que uma deputada, no uso do cargo ainda, está sendo julgada por um juiz de primeiro grau. Só não podemos deixar essa carta cair. Isso nunca aconteceu. Em qualquer canto desse país, no judiciário, onde um parlamentar federal, no cargo, é autorizado pelo Supremo a ser processado e julgado em primeira instância. E assim, senhores, nós não podemos deixar que o Carlos saia daqui impune de tudo que ele praticou, senhores, da vida que ele podia poupar, senhores, e não poupou. Se ele tivesse como receber uma mensagem e ido à polícia, ou até mesmo avisado ao pastor, que ele já sabia do plano de morte, desse conhecimento ao pastor, e a Flor de Lis e os demais membros da associação criminosa tivessem planejando a morte dele, o pastor hoje estava aqui em vida. E como eu disse, estariam também a senhora Michele, a senhora Maria Edna e o senhor Jorge Souza. Estariam em vida. Então, senhores, o assistente de acusação, por enquanto, encerra aqui a sua sustentação, pedindo aos senhores por justiça. E a justiça, senhores, tem que ser integral. Não pode ser parcial, tem que ser integral. Não é só reconhecer a culpa do Siqueira, da Andréia e do Adriano. É reconhecer também o Carlos, que é o mais pesado aqui que está sendo julgado hoje. Porque ele, Carlos, poderia ter poupado a vida do pastor. E não poupou por proveitos próprios, por vantagem, obter cargo parlamentar, cargo na igreja, que tem a maior arrecadação, 200 mil. É isso, excelências. Mais uma vez, a família Anderson do Carmo agradece a atenção dos senhores, agradece a disponibilidade dos senhores de estarem aqui conosco até 5 da manhã, por enquanto, 5h30, e clamando por justiça.